porque ali ia ter um povo que ia corresponder. Então, ele está desenvolvendo essas ideias com base nessa coisa do orgulho, né? Aí continua: o amor próprio e a autoconfiança que a nossa cultura proclama sempre leva o coração a afastar-se de Deus. Sinistro, né? Que valores você ensina mediante os necessários sacrifícios que se pratica todos os dias? Muitas famílias que sempre têm tempo para a prática esportiva são incapazes de organizar a vida da família, a fim de terem horários regulares de leitura bíblica e oração. Que valores são transmitidos? Que valores são ensinados quando o culto de domingo vem em segundo lugar em relação à prática de futebol ou à natação? Tudo isso porque as crianças precisam construir a autoestima. Em uma visão bíblica, deveríamos ensinar aos filhos a exercitar o exercício. Em uma visão bíblica, deveríamos ensinar aos filhos o exercitar e cuidar de seus corpos como uma expressão de mordomia pelos dons de Deus. Habilidades devem ser desenvolvidas porque Deus nos deu a mordomia dos talentos e de capacidades especiais. Atividades que poderiam tornar seus filhos mais capazes de servir e que poderiam abrir canais de ministério em favor de outros deveriam ser encorajados. Olha como é que ele pega aqueles dons e talentos e traz ele para a visão do reino de Deus e não para a visão secularizada, né? Humanista. Atividades atléticas podem ser um meio valioso de oferecer à família unidade e união. Em vez de desmembrar as famílias, permitindo que cada um faça uma atividade física diferente, das atividades pode servir para ensinar a lealdade familiar e compartilhar os interesses de cada um em jogos e brincadeiras. É massa o War? O War é massa. Não. O War é massa, eu falo que é massa. Atividade vigorosa é válida para manter o corpo em excelente saúde. É recomendável preocupar-se com força e resistência para uma vida de serviço a Deus. Atividades que fornecem flexibilidade, força e saúde cardiovascular são necessárias para sermos usados no reino de Deus. Descobrimos que uma viagem de 1.070 km de bicicleta, acampando diversas vezes durante o percurso, forneceu um desafio físico, mental e espiritual que foi facilmente localizado nos objetivos bíblicos. Nosso filho Ted rapidamente entendeu que o amor à família ditou uma mudança em suas técnicas de ciclismo. Para nossa turnê de bicicleta ser um projeto de família, ele não podia manter uma velocidade que colocasse muito à frente dos ciclistas menos habilidosos. Seu desejo de servir impediu que o esporte se tornasse de esporte pelo mero esporte, ou seja, ele devia ser bom no negócio. E tinha uma galera ruim, o que ele teve que fazer? Ficar no nível dos ruins. Desacelerar, esperar, ter paciência, são valores que certamente foram compartilhados. Então, primeiro ponto, desenvolvendo habilidades especiais. Ele não está falando que é errado, vocês entenderam isso, né? Ele está dizendo que se isso for manipulado, manuseado com os fundamentos da cultura humanista e secularizada, ela então é desviada. Mas ela também, ela pode ser útil e profunda para produzir valores do reino. Segundo ponto, ajustamento psicológico. E quanto à preocupação pelo ajuste psicológico? Vamos pensar em um exemplo social. O que você faz em resposta a um barra pesado? Muitos pais querem ajudar seus filhos a aprenderem a arte masculina de autodefesa. Tentam ensinar seus filhos como e quando lutar. Já ouvi pais cristãos darem este conselho a seus filhos: nunca comece uma briga, mas se alguém começar uma briga com você, então você termina. Em outras palavras, não seja o agressor, mas, se necessário, derrube-o com o soco. Conselho bíblico? Como um pai muda de derrube com o soco para ore pela ajuda de Deus, como é que pode fazer isso?
Deveríamos orar para que Deus nos ajude a derrubar o outro com um soco? Dirija bem a minha mão, meu cruzado direito, naquele pau no nariz. Só Davi que fez isso, né? Mas ele tinha bons motivos. Em uma visão bíblica, você deveria instruir seus filhos a confiarem-se a Deus em face do tratamento injusto. Deveria ensinar-lhes os princípios da Escritura. Romanos 12, 17 a 21 nos diz que a única arma suficientemente forte para vencer o mal é o bem. Somos exortados a deixar a vingança com Deus. Ele vai lidar com a questão da justiça. Há alguns anos atrás eu estava com uma situação pendente com um irmão, um pastor também, uma situação brava, e eu estava a fim de matar aquele filho. Estava a fim de matar ele. E eu estava cheio de razão, bolado, indignado. E aí eu estava numa situação assim, terrível, eu falei, não tem jeito, eu tenho que ler a Bíblia, passei lá na Bíblia. Romanos 12, nesse texto, diz assim: a vingança pertence a mim. Cara, quando eu li aquilo, aquele trem entrou assim, ó, foi lá na divisão da alma do Espírito, e cutucou por lá e tal. Eu relutei, argumentei, mas preferi aceitar e concordar. Daqui a uns instantes eu não estava mais lembrando daquilo. Eu me lembro disso, morava pensando assim. Foi um episódio muito marcante para mim, que essa palavra me tocou, me curou. Entrou assim, violentamente, em um instante ela fez o que fez. Lucas 6, 27 e 36 ajuda-nos a entender como amar nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos odeiam. Deus nos promete, através dessa passagem, que seremos filhos daquele que é gentil com os ingratos e maus. Quem é esse? Deus. Você deveria encorajar. Não, 1 Pedro 2, 23, obrigado, só para saber se está. Nos diz que devemos encarar a injustiça sem retaliação, confiando-nos a Deus. Gente, vamos ser honestos com a gente mesmo, a gente faz isso assim, como pais, espontaneamente? Não, a gente luta para fazer isso, mas são coisas que nós precisamos praticar primeiro para depois requerer que os nossos filhos pratiquem. Então você deveria encorajar seus filhos a verem as necessidades das pessoas ao seu redor. Precisa ajudá-los a promover a paz e ensinar-lhes que uma resposta branda acalma o furor. Treine seus filhos a usar a dor para aprenderem a amar a Deus e a aprofundar sua segurança e confiança nele. A gente acha lindo os bem-aventurados, os pacificadores, porque eles herdarão a terra. É isso mesmo? Os que têm fome e sede de justiça, quem serão? Quem é visto? Lembra aí? Os que têm fome e sede de justiça serão quem? Serão saciados. Mas acontece que na hora da gente praticar, a gente não. Mas quer ensinar isso para os filhos, né? Às vezes no nosso teórico momento disso. Bom, segunda coisa termina aí então. Terceira coisa, filhos salvos. Vamos repensar a questão de ter seus filhos salvos. Talvez um dos problemas dessa perspectiva é que ela busca um marcante evento de salvação e perde o processo espiritual de alimentar seus filhos. A gente quer que os nossos filhos sejam salvos no estalar de Deus, não é isso? Porque mede o esforço e o ônus que isso tem, o custo que isso é para os pais, exigência, tempo investido, pesado. Processo espiritual de alimentar seus filhos. É sua tarefa ensinar fielmente os caminhos de Deus a seus filhos. E a tarefa do Espírito Santo
operar através da palavra de Deus, a fim de mudar o coração, os corações deles. Mesmo enquanto o Espírito os ilumina e vivifica para a vida, ainda é uma vida de crescimento progressivo. Do que você está falando? Do quê? Gradativo, mas o quê? Do que é exigido dos pais, velho. Do que é requerido dos pais. Investimento pesado. Crescimento progressivo fala que os pais precisam construir isso nos filhos. E construir significa começar tijolinho por tijolinho, dia após dia, tempo após tempo. E aí, nesse processo, gerar o que é para ser gerado. Seus filhos precisam de alimento espiritual, têm de ser ensinados no caminho do Senhor e instruídos no caráter de Deus, para que possam aprender um correto temor dele. Necessitam entender que toda a vida se encaminha ao dia quando estaremos diante de Deus e prestaremos contas a Ele. Nossos filhos também, tá? Tem de conhecer efeitos perversivos da queda sobre a condição do homem e entender a sutileza das maldades de seus próprios corações. Precisam compreender o perigo de confiar em si mesmos, carecem de respostas para os grandes problemas da vida. Boa noite. Precisam entender a diferença entre o pensar através de suposições e o empirismo. Em suma, necessitam de instrução. Alimente-os carinhosamente, estimule-os a confiarem em Deus. Eles precisam confiar nele não apenas para a salvação, mas para o viver diário. Ensine-os como o conhecer a Deus causa impacto sobre a experiência de ser provocado no pátio da escola. Isso fará uma diferença em como eles interagem com suas falhas e sucessos. Conhecer a Deus fará uma diferença quando estiverem com medo. Alguém conhece esse sentimento aqui? Medo? Irados? Magoados? Ofendendo ou sendo ofendidos? Saber como Deus é lhes servirá quando forem tentados. Conhecer a Deus afetará os objetivos a longo prazo de suas vidas. Você precisa ajudar seus filhos a entenderem os ricos tesouros de viver na vitalidade de uma fé robusta e ativa em Jesus. Você quer arrumar um cafezinho para mim, por favor? Você precisa sempre mostrar-lhes tanto sua necessidade da obra redentora de Cristo, quanto sua obrigação de se arrependerem de seus pecados e colocarem sua fé em Jesus Cristo. Então, a questão não é se aprende a respeitar ou se não aprende. A questão é levá-los a conhecer isso, se arrependerem dos pecados, colocar sua fé em Jesus. Esse é o ponto. Arrependimento e fé não são rituais de iniciação ao cristianismo. Arrependimento e fé não são papéis a desempenhar quando nos tornamos cristãos. Mudei uma frase? Voltar. Arrependimento e fé são o caminho que nos une a Deus. Arrependimento e fé não são papéis a desempenhar quando nos tornamos cristãos. São atitudes do coração relacionadas a mim e ao meu pecado. Fé não é apenas um modo de ser salvo, é a vitalidade da vida cristã. Gente, olha bem, o que ele está falando aqui? Você já teve momentos de crise, já? Todo mundo aqui já teve. Teve, Roberto? Sim ou não? O que está acontecendo no momento de crise? Você está com dificuldade de operar na fé. E aí você senta com alguém que vai compartilhar com você alguma coisa. Você vai abrir o coração, vai falar. O que é que muda aquele quadro? Quando você é estimulado novamente a fé. Não é? É ou não é? É ou não é, Elba? Uma injeção de fé. É uma partida de fé. Então,